A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde nós estudamos a palavra do Senhor. Nós estamos aqui estudando o Evangelho de João já há algumas semanas e hoje, particularmente, como que essa palavra falou ao meu coração, como que esse estudo o Senhor ministrou sobre a minha vida, e eu quero trazer também isso para você. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, a curtir, a compartilhar. Se esse conteúdo tem lhe sido um conteúdo onde você tem aprendido a palavra, compartilhe com mais vidas para que esse evangelho possa ser propagado, e também é uma maneira onde o nosso canal chega a mais pessoas, tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente. Eu te convido nesse momento, onde você estiver, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, se você puder, dá uma paradinha e ore comigo. Se não, fica aí nesse momento e receba essa oração sobre a tua vida, para que seja um momento onde Deus possa realmente ministrar sobre você. Amém? Em nome de Jesus, ore comigo. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento. Muito obrigada, Deus, por essa tarde, onde o Senhor possa aqui compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Meu Pai, o Senhor conhece cada vida que está, Senhor, parando o momento para estudar a Tua palavra. Alcance esta pessoa, ministra o coração, que o Teu Evangelho, o poder da Tua palavra, possa, Senhor, invadir o lar desta pessoa, o trabalho, possa invadir, Senhor, o local onde essa pessoa se encontra neste momento, e que ela possa ouvir a Tua mensagem, que essa palavra venha cair em um solo fértil, venha produzir fruto. Deus, que não seja em vão, Senhor, este estudo, este canal no YouTube, mas que as Tuas bênçãos, que a Tua graça possa estar aqui, Pai, para alcançar muitas vidas, alcançar aqueles, ó Deus, onde eu não tenho acesso, mas onde o Senhor tem acesso. Pai, em nome de Jesus, usa-nos como Teu canal, aleluias. Faça de nós Teu instrumento, Senhor, para alcançarmos mais vidas com o ensinamento da Tua palavra. Obrigada, Jesus, por este momento. Fica aqui conosco e fala aos nossos corações. Que a nossa mente agora possa ser, Senhor, aberta para compreendermos e interpretarmos a Tua palavra, à luz, Senhor, daquilo que verdadeiramente o Senhor quis ministrar. Pai, em nome de Jesus, fica conosco e seja mais uma vez glorificado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho de João. Se você tem tua Bíblia e puder acompanhar comigo hoje, eu quero muito ler alguns versos, meditar nesses versos com vocês, porque esse capítulo, meu Deus, quanta verdade, sabe? Jesus vai se apresentar como um alimento que sacia a nossa alma, um alimento que tem um alcance muito maior daquele que nos mantém de pé, daquele que mantém a estrutura do nosso corpo. Jesus vai se apresentar como um pão que traz uma estrutura muito maior para a nossa vida espiritual. E no capítulo 6, se você tiver a tua Bíblia aí, vai falar que logo depois em que Jesus teve uma conversa com os judeus que estavam ali perseguindo, que estavam ali questionando por que ele curava no sábado, por que ele fazia milagres, quem dava a ele essa autoridade. Logo depois disso, você vai ler logo no verso 1 essa palavra. Jesus ele foi para o outro lado do mar da Galileia, que era Tiberíades. E uma grande multidão seguia, mas olha o versículo 2 o que diz. E grande multidão seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E já nesse versículo eu gostaria de parar um pouquinho com você. Uma grande multidão, ela era motivada a seguir Jesus pelos sinais que ele realizava. Vocês viram lá no capítulo 2 que Jesus já tinha principiado os seus sinais lá nas bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho. E é muito lindo isso, gente,
porque Jesus continua manifestando sinais após aquele foi o primeiro. E ele continua manifestando sinais. E eu aprendi isso nesses dias, como que falou meu coração. Sinal não é o final. Sinal só está te apontando para algo. Se você vai a uma determinada cidade, naquela cidade você está procurando, não sei, uma pousada, você não sabe exatamente onde é, e você chegou na cidade, você começa então a acompanhar as placas. Você encontra ali a placa com o nome da pousada que você está procurando, e aquela placa vai te dirigindo, mais à frente vai ter outra placa te falando para onde você precisa virar, mais à frente outra placa, até que você chegue na pousada que você estava procurando. Aquelas placas do caminho foram sinais, elas serviram como uma sinalização da pousada que era o fim, onde você queria chegar. E quando Jesus manifesta os seus sinais aqui na terra, é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está querendo nos conduzir. Aleluia, gente, olha que profundo. Ele está querendo nos conduzir e nos mostrar que há algo maior. Naquela multidão não era diferente. Eles estão seguindo Jesus pelos sinais. Só que Jesus queria apresentar algo maior, porque o fim não era o sinal. Ele curar os enfermos não era o final. Ele expulsar demônios, ele curar cego, curar surdo, esse não era o final. Existia um propósito muito maior. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, sobre esse propósito que Jesus vinha manifestar. E olha o que é interessante, no verso 4, no verso 3 diz que ele se assentou com seus discípulos, e no verso 4 ele declara que estava próxima à Páscoa, a festa dos judeus, ela estava perto. A Páscoa ela era uma festa onde se comemorava a libertação do Egito, onde Deus deu um cordeiro substituto. Então vamos ligando isso daqui. Quando pela primeira vez a Páscoa foi instituída, o povo está dentro do Egito com Moisés, e Deus fala assim, olha, diga a eles que separem o cordeiro, que eles se unam, se a família for pequena, que eles venham compartilhar esse cordeiro com uma família maior, que esse cordeiro possa ser comido em comunhão, e que o sangue possa ser passado nas portas dos umbrais das portas, perdoe-me, como um sinal para que a morte não entre na casa. Olha que interessante. O sangue do Cordeiro Pascual era um sinal para que o primogênito não morresse, porque quando Deus passasse, ele veria que naquela casa um substituto já havia morrido. E continuando para a gente ir amadurecendo esse raciocínio. Os judeus, eles chegam ali, Jesus vê aquela grande multidão e ele pergunta a Filipe, onde nós vamos comprar pão para esses comerem? E ele sabia bem o que ele ia fazer, mas ele perguntou a Filipe, para ver qual era a visão de Filipe. Olha bem, Deus, irmãos, aleluia, ele sabe exatamente o que ele vai fazer na minha e na sua vida. Ele sabe exatamente o que ele tem para realizar no final, de muitos sinais que ele já tem apresentado a nós. Às vezes na tua vida, Deus vai te dando sinais. Talvez ele cure uma enfermidade sua, talvez ele esteja provendo pão diário, talvez ele esteja abrindo portas de emprego, ou então mesmo com esta fechada, ele tem se revelado como o sustento, o provedor da tua casa. Eu não sei qual sinal o Senhor tem te dado, mas esses sinais têm propósitos. E às vezes Deus nos coloca em determinada posição, em determinada situação, e Ele já sabe o que Ele vai fazer, Ele já sabe o que Ele vai realizar, mas Ele quer ver até onde a tua fé já cresceu nele. E às vezes ele te pergunta, olha, tá aqui, e agora? O que vai ser feito? Às vezes vem talvez esse pensamento na tua mente. E Filipe, com um olhar humano,
ele responde para Jesus com a sua limitação. E ele diz o seguinte: olha, nem 200 dinheiro de pão seriam bastante. Porque mesmo com 200 dinheiro de pão, se eu comprasse isso de pão, cada um desses, nem isso seria suficiente para que cada um desses comesse um pouquinho, sabe? Quase nada, Jesus. Porque o dinheiro que Filipe está falando é como se fosse o dinheiro de 200 dias de trabalho. Ele está falando, Jesus, nem que nós trabalhássemos 200 dias, nós conseguiríamos comprar pão para essa multidão. Mais à frente nós vamos ver que tem quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E olha que a visão de Filipe está limitada às suas circunstâncias. Onde sua mão alcançava, onde ele podia fazer algo. Ele diz, Senhor, nem o que eu posso fazer seria suficiente. Eu teria que trabalhar muito para realizar algo, para alcançar essa multidão, para sustentar essa multidão. E o que eu quero te declarar aqui é que o Senhor sabe a minha e a sua limitação. Ele conhece exatamente que não é com a minha força e nem com a sua que vidas serão alcançadas. Mas o que Ele tem feito já na minha vida e na sua vida é um sinal do que Ele ainda fará. E Ele sabe o que vai fazer. Talvez você não saiba. Muitas das vezes eu não sei o que Deus está querendo fazer. Mas uma coisa é certa, a tua posição, esse dia de hoje que você está vivendo, essa circunstância, esse sinal, já é algo para te ensinar a confiar no poder do seu Deus. Já é Deus tirando da sua visão que as saídas humanas e mostrando que Ele quer te trazer para algo maior, para algo superior. Mas para isso você vai ter que entender quem Ele é na tua vida. E vamos continuar aqui. Depois chega André e ele fala assim, olha, Jesus, tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? O que são os 5 pães, cevada e 2 peixinhos para tanta gente? Vamos lembrar da Páscoa. A Páscoa dizia que o cordeiro, ele tinha que ser todo comido pela família. Caso a família fosse pequena, ele seria compartilhado com outra. Porque não poderia sobrar. Mas a quantidade daqueles pães e daqueles peixes não dava talvez nem para aquele menino, nem para aquele rapaz, quanto mais para a multidão. Só que o Deus que me chamou e o Deus que te chamou, Ele não precisa que tenhamos muito. Ele só precisa que venhamos apresentar aquilo que está ao nosso alcance para Ele. Moisés tinha uma vara, eu botei isso uma vez no meu Instagram, Deus ministrou isso no meu coração. E foi exatamente a vara que Deus queria à disposição dele. Davi tinha apenas aquela funda, mas foi exatamente isso que Davi colocou à disposição de Deus. Talvez você olhe e fale, Senhor, eu não tenho nada. Senhor, só sei fazer bolo, só sei cozinhar. Ei, coloca isso à disposição de Deus. Talvez você diga, Senhor, eu só tenho um pouquinho de azeite, igual aquela viúva. Mas ponha à disposição de Deus. Porque o milagre não será comigo e nem com você, será com Ele. O sobrenatural não é a Patrícia quem vai fazer. O sobrenatural não é você quem vai fazer, é Deus. Mas Ele precisa que você tenha confiança de colocar isso à disposição. Para de diminuir a ferramenta que Deus já te concedeu. Para de diminuir aquilo que Deus confiou a você desde o ventre. Para de diminuir, é teu. Deus botou na sua mão e Ele vai multiplicar. E Ele vai alcançar vidas através desta ferramenta. Então não diminua o que é para o Senhor. A Bíblia diz que tudo é por Deus e tudo é para Deus. Tudo vem dele,
tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo. A Bíblia não falou que apenas só falar em línguas, o profetizar, somente quem prega ou somente quem ora. Não. A Bíblia está falando que tudo é dele. Então, exatamente a ferramenta que você está aí na tua mão é essa ferramenta que é para Deus. Use ela, confie nisso. E aí Jesus, ele tomou, olha bem, que quando isso foi falado, ele só falou assim, olha, mandai assentar os homens. Eu só precisava que vocês trouxessem para mim a ferramenta. Vocês trouxeram. Não me importa que os seus olhos sejam pequenos, agora assenta os homens. E todos se assentaram, no número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Olha que lindo! Quando os discípulos trouxeram e entregaram e deixaram à disposição de Deus, mesmo com sua visão tão pequena, entenda que Deus não te critica. Porque certo dia um pai chegou para Jesus e falou, Jesus, cura o meu filho. E Jesus falou, você crê? Se creres, verás a glória de Deus. Ele falou, Jesus, eu creio. Mas Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Aquele pai até acreditava até certo ponto, mas aquilo era algo que fugia à sua lógica humana. E ele precisava de ajuda para vencer a sua própria incredulidade. Jesus estava ali para ajudar aquele homem a vencer a incredulidade. Então Jesus agora está dando uma ordem. Você já entregou a mim o que você tem? Então agora sossega. Agora se assenta. Agora confia. Agora faz a multidão que está à tua volta se assentar. Faz a tua família sentir a confiança de que tem algo por vir. Faz as pessoas que estão à tua volta ver através de você que tem algo por vir. E faz eles sossegarem agora. Faz eles se assentarem. E a Bíblia fala que ali era um lugar que tinha relva. Sabe o que me faz lembrar? Aquele salmo. O salmo que diz que o Senhor conduz o seu rebanho a águas tranquilas, a grama verdejante. Jesus faz isso, irmãos. Jesus faz isso, porque Ele é o nosso bom pastor. E Ele sabe a minha e a sua necessidade. Tão somente Ele quer que a nossa atitude conduza outros a se assentarem. E o milagre Ele fez. Ele pegou o pão, Ele pegou o peixe, Ele pegou aquilo que estava à disposição. Ele agradeceu ao Pai. E dando graças, Ele começou a repartir. Gente, eu não consigo imaginar, sabe? A minha mente é muito limitada, mas olha que coisa linda. Jesus ia repartindo e não acabava. Ele ia repartindo 5 pãezinhos, o que estava à disposição dos discípulos. E não acabava, e não acabava, e não acabava, não acabava. E Ele conseguiu alimentar uma multidão imensa, quase 5.000 homens, com 5 pães e 2 peixes. Porque foi colocado à disposição. E quem serviu? Os discípulos, que estavam com sua incredulidade ali batendo. Os discípulos estavam vendo cestos serem cheios. E os discípulos estavam vendo uma multidão sendo alimentada. E quanto mais eles queriam, eles comiam. Filipe tinha acabado de declarar a Jesus, olha, Senhor, nem que eu trabalhasse 200 dias, eu daria somente um pinguinho para cada um. Eu só tenho um pouquinho e talvez nem alimente todo mundo, Jesus. E agora Filipe está servindo uma multidão. Aleluia, e vendo essa multidão sendo alimentada muito além daquilo que Filipe acreditava poder dar. É isso que Jesus quer fazer através da minha e da sua vida, quando nos colocamos à sua disposição. E aí, logo depois, recolheram-se, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Ainda sobrou. Então é assim que Deus faz, ainda sobra, ainda dá. Para depois, né?
E quando os homens viram aquele milagre, eles disseram, é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando a gente lê lá em Deuteronômio 18, 15 e 18, Deus havia dito que ele levantaria um profeta que faria obras maiores do que aquelas que Moisés havia realizado. E olha que interessante, porque no começo eles estavam seguindo Jesus pelo sinal. E parece que agora a mente deles começa a enxergar que Jesus fazia algo além. Ele tinha um chamado além. E talvez ele seria aquele profeta pronunciado no Antigo Testamento. Mas Jesus precisa sair do meio dessa multidão. Porque mesmo eles entendendo isso, a visão ainda está limitada às coisas terrenas. A visão deles ainda está pequena. E Jesus sai do meio deles porque ele entende que haveriam de arrebatá-lo e o fazerem rei. Então ele se retirou sozinho, sem discípulo. E ele foi para o monte. Essa mesma história se encontra nos evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus, está lá em Marcos 6. E essa história narra que Jesus Cristo foi orar. Porque diferente daquela multidão, Jesus se mantinha em contato com Deus para entender, para viver o que de fato Deus tinha para ele. Não pensem vocês que Jesus não lidava com lutas, porque a Bíblia em Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E como que ele conseguiu vencer tudo isto? Ele conseguiu vencer tudo isto em Deus. Entenda que quando Deus começar a realizar os milagres na minha e na sua vida, nós não podemos perder o foco principal. Porque os milagres são simplesmente sinais. Simplesmente é um sinal do que Deus quer fazer através de nós. Ainda não é o final. A palavra tem uma fonética bem parecida, mas olha, o que Deus vai realizar na minha e na sua vida é um sinal do que há lá no final da estrada, que é a minha vida eterna com Ele. E talvez nesse momento, talvez através desses sinais, as pessoas comecem a nos olhar como se nós fôssemos reis e como se nós pudéssemos governar sobre elas. E guarda isso no teu coração. Deus não nos chamou para governarmos sobre as pessoas. Deus não nos chamou para sermos superiores, mas para entendermos que as pessoas são superiores a nós. Deus ele está tratando primeiro dentro de nós muitas situações, para que quando o sobrenatural dele começar a acontecer na minha e na sua vida, nós venhamos compreender o propósito final e não venhamos nos perder através do sobrenatural. Não sei se eu fui clara, mas para mim essa palavra tem falado muito profundamente. A posição que Deus nos coloca não é porque somos superiores, mas é porque estamos recebendo a graça dele para apresentarmos aos outros. Mas se caso esses outros ainda não entenderem isso, corra para os pés do Senhor, para que você também não se perca. E aí, continuando, quando Jesus está lá no monte, Marcos fala isso muito mais detalhado, porque Marcos diz que Jesus forçou os discípulos a entrarem no barco e a deixá-lo sozinho. Ele precisava desse momento. Ele precisava falar com o Pai. E quando os discípulos entram no mar e deixam Jesus lá no monte orando, isso está escrito em Marcos, não aqui em João, a Bíblia diz que uma grande tempestade começou a envolver os discípulos. E o barco já estava quase indo a pique. Jesus estava lá no alto monte vendo aquela situação. E ele desce e ele começa a caminhar sobre as águas. Bom, abra comigo se você puder. Eu vou abrir aqui rapidamente Marcos 6. Esse versículo é lindo. Jesus começa a caminhar sobre as águas. Peraí, irmãos. Aqui, Mateus, me desculpe. Marcos.
Marcos 6. Marcos 6, versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Isso está em Marcos 6, verso 48. Olha que lindo! Os discípulos tinham acabado de ver um milagre em que Jesus tira deles, que Jesus quer ensinar através de um sinal, que não é pela força deles que o sobrenatural de Deus viria, mas pelo que eles tinham ao seu alcance, à disposição de Jesus. Agora eles entram no mar, uma tempestade vem, e a Bíblia volta a dizer que eles estavam fatigados. Jesus viu que eles se fatigavam a remar, porque o vento era contrário. Eles de novo estão usando com suas próprias mãos, com sua força, tentando sair de uma situação que não lhes era favorável. Sabe o que eu vejo aqui? Quantas vezes Deus já fez algo na minha e na sua vida? Nós já aprendemos que precisamos confiar nele. De repente nos vemos de novo em outra situação e pegamos no remo e queremos remar. E queremos sair da tempestade com nossas próprias forças. Mas a Bíblia declara que Jesus se aproximou deles, andando sobre o mar. Olha, fazendo o que é impossível para o homem, de novo. Mas por que Jesus andava sobre o mar? Para mostrar alguma coisa somente? Não. Ele andava sobre o mar porque ele queria passar à frente deles. Porque ele queria tomar a frente daquele barco. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Olha o que esse ensinamento de João está trazendo para nós. Para de confiar nas suas forças. Para de acreditar que serão as suas ferramentas sozinha. Não, são as minhas ferramentas à disposição de Deus. É o meu barco, mas no controle de Deus. É a minha casa, mas com Deus comandando ela. Com Jesus à frente dela. É o meu trabalho, mas com Jesus à frente dele. Não eu, não Patrícia. É isso que Jesus quer fazer. Só que a Bíblia chega a dizer que quando eles viram, eles ficaram com tanto medo, achando que ele era um fantasma, não reconheceram Jesus. E quantas das vezes nós estamos assim? Em tantas situações, olhando para as nossas circunstâncias, olhando para as nossas limitações, que nós nem vemos Deus. E Jesus responde o seguinte para eles. Verso 20 do capítulo 6 de novo, de João. Porém ele lhes disse: não temais. Não tenham medo. Só que o medo deles aqui agora, gente, entendam isso. Marcos explicou. O medo deles não é da tempestade. O medo deles agora não é do vento. O medo deles é do Senhor. Porque eles não conseguiam reconhecer Jesus. Eles não estavam vendo Jesus. E o medo deles é do Senhor. Às vezes nós estamos em uma situação que Deus está ali nela. E a gente está com medo, porque não está entendendo o que Deus quer fazer. Mas eu quero te falar algo. Deus nem sempre explica o que Ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, Ele te ama muito e Ele nunca te fará mal. Jesus falou em Mateus, sendo vocês, homens maus, sabei dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Deus nunca lhe fará mal. Patrícia, mas o vento é forte, a tempestade é grande e eu não consigo entender onde Deus está nisso. Deus está indo na sua direção agora, querendo entrar à frente do seu barco. Deixa Ele entrar. Não temas. Deixa Ele entrar à frente do seu barco. Não temas. Essa é a ordem de Jesus.
Começa a conhecer Ele mais profundamente. Como? Pela palavra. Começa a ter comunhão com Deus, começa a orar, começa a se lançar, chora diante dele. Fala para ele sim as tuas limitações, mas pega essa ferramenta que está nas suas mãos e fala, tá aqui, Deus. É pequena. Deus, está aqui essa ferramenta, os meus olhos não alimentam ninguém. Senhor, está aqui essa ferramenta, os meus olhos não alcançam nada. Mas eu coloco à sua disposição, que pode fazer um milagre sobrenatural e que pode trazer algo extraordinário sobre a terra. Começa a se deleitar nele, deixar ele guiar o seu barco. Começa a fazer isso. Quantas vezes nos vemos cantando aquele hino, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Olha esse hino, eu estou declarando que eu solto o cabo do navio e seguro o remo na minha mão. Mas quem controla o meu barco é Jesus. Mas quem guia o meu barco é o Senhor. Será que estamos fazendo isso mesmo? Será? E aí no verso 21 fala algo incrível, porque diz assim, então eles, de boa mente, o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra, para onde iam. Aleluias. Quando eles, de boa mente, quando eles perderam medo em Jesus, Marcos conta os detalhes dessa história, porque lá em Marcos diz assim, mas quando eles viram andar sobre as águas, pensaram que era um fantasma. Porque todos o viram, perturbaram-se, mas logo falou com eles, tem de bom ânimo e não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Aí verso 52, e ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes seu coração estava endurecido. Olha que verdade, Marcos. Olha isso, gente. Marcos está declarando que quando eles entenderam que era Jesus, e Jesus entrou no barco, o vento e o mar se aquietou, aí eles ficaram maravilhados. E eles ficaram maravilhados porque eles ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O que, Patrícia, que eles não tinham entendido? Eles não tinham entendido ainda que não era pela força de suas mãos, que não era pela sua capacidade, que não era pelos seus recursos, não era pela sua vida, pela sua força, mas pelo sobrenatural que só Jesus tinha, que eles viveriam e veriam coisas extraordinárias acontecerem. Em João, quando Jesus chamou um dos discípulos, o que ele falou? A partir de agora, vocês verão anjos descerem e subirem dos céus, fazendo alusão àquilo que Deus falou a Jacó. Ou seja, a comunhão entre vocês e Deus será algo real. Mas quando crerem. João está enfatizando a palavra de crer. Gente, está falando aqui que eles ficaram maravilhados, porque eles ainda não tinham entendido nem o primeiro milagre, nem o primeiro sinal. E agora estão vendo um segundo para entender. Ei, eu sou pescador, eu entendo de mar, eu entendo de barco, mas eu preciso desse carpinteiro dentro do meu barco para acalmar vento e tempestade. Porque por mais que eu ache que nessa situação ele não pode fazer nada, é só ele quem pode fazer. Olha que lindo, aqueles homens eram experientes no barco. Aqueles homens tinham uma experiência incrível, mas aquela tempestade eles não poderiam acalmar. Aqueles pães eles não poderiam multiplicar. Não estava no controle deles. Era algo que só Deus podia fazer. Entenda o sinal que Deus está realizando hoje na tua vida. É Deus falando com você, ei filho, ei filha, eu quero fazer algo superior com você. Eu quero te trazer para algo acima disto. E eu estou te dando sinais, mas compreenda quais são eles. E João fala que de boa mente eles o receberam no barco. O que ele está querendo dizer?
que agora com entendimento, sem medo de quem era Jesus, eles o recebem no barco. Sem medo, eles deixam Jesus entrar no barco. E quem que acalma a tempestade? Jesus. E quem que faz o barco chegar no final, no destino final? Jesus. Mas eles tiveram que receber de boa mente. Então o que Deus está falando conosco, que não é apenas ir à igreja, que não é apenas se dizer cristão, é receber Cristo de boa mente, é deixar Ele dominar a minha vida, é deixar Ele controlar todas as áreas dela, seja as áreas de finanças, seja a área familiar, seja a área dos filhos, a educação dos filhos, a área do trabalho, a área de cidadão. Não sei qual é a área que você ainda não está deixando Jesus entrar no seu barco, porque você acha que sabe remar esse barco. Mas deixa eu te explicar algo. Andar com Jesus é nascer de novo. Andar com Jesus é ter a vida transformada. Lembra o que ele fez com as águas? Transformou em vinho. Ele não transformou aquela água em gelo, ele não transformou aquela água em vapor. Seria milagre também, mas continuaria sendo água. Ele transformou aquela água em vinho. Ele mudou a substância. Aleluias. Ele mudou a composição daquela água. O que Jesus quer fazer com Patrícia é isso. Ele não quer fazer apenas, Patrícia, que você tenha uma boa vida. Deus não quer apenas que eu tenha só recursos financeiros. Eu não quero apenas que eu só tenha uma casa bonita. Eu não estou falando que isso não venha, não estou falando contra isso. Mas isso aqui é algo natural. Jesus quer transformar a minha vida. Ele quer mudar a composição. Ele quer mudar a minha mente. Ele quer transformar. Por que eu vivo? Ele quer que eu entenda isso. E aí sim, quando eu entender e deixar Jesus entrar no meu barco, aí eu chego no destino final. Aí eu chego onde Deus propôs, quando eu ainda estava sendo gerada no ventre da minha mãe. Quando eu estava sendo gerada lá, Deus já tinha proposto algo. Eu vou trazer a segunda parte dessa aula depois. Mas que Deus possa te abençoar até aqui. Em nome de Jesus.